Olá pessoal, um abraço. Aqui é Valdeci Ferreira Nunes. Valdeci das redes sociais, Valdeci do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Mensagem. Se você quiser acessar as minhas publicações, se você quiser acessar os meus vídeos, a maioria deles esmagadores está na minha conta no Facebook. Mas se você quiser, também tem um pouco no YouTube e no Instagram também. Eu falo um pouquinho de futebol, mas a maioria dos meus vídeos eu falo de Deus, eu falo da verdade de Deus. Bom, gente, só que é o seguinte, muitos acho que até me julguem. Eu não falo de Deus criticando essa ou aquela denominação religiosa. Eu não falo de Deus focando nesse ou naquele ser humano. Eu falo de Deus focando em Deus, focando nos mandamentos de Deus, focando na palavra de Deus. Tá? E o que Deus falou, eu falo. Doa quem doer. Entendeu? Por exemplo, Deus fala assim, que ficarão de fora do reino dele, do reino dos céus, portanto do reino dos céus, os mentirosos. E o que é mentiroso, no caso da palavra de Deus? Aquele que fala o que Deus falou, afirma que Deus falou algo, mas não falou. Aquele que diz, que prega, que ensina as palavras de Deus, mas ensina outra. Ensinam ensinamento próprios, ensinam ideias dos próprios. Esses são mentirosos. E não sou eu que estou falando. Se eu digo que você falou algo e você não falou, isso não faz de mim mentiroso? Então, se eu digo que Deus falou algo e não falou, faz de mim mentiroso. Palavra de Deus saiu da boca de Deus. Palavra do homem saiu do homem. Palavra de Satanás saiu de Satanás. Entendeu? Se eu falo que eu ensino o que Deus falou, eu tenho que mostrar nas escrituras sagradas que Deus falou. Aí alguém poderia me dizer, não, Deus falou de novo. Certo? Tá. Vamos lá. Por que Deus falaria algo hoje contrariando o que ele falou ontem? Por quê? Porque ontem, ou seja, no passado ele errou? Não. Deus nunca erra. Está escrito que é impossível que Deus minta. Se Deus nunca mentiu, a verdade que ele disse ontem é a verdade eterna. Vale para todos os tempos. Se o único testamento que salva o homem é o que Cristo veio aqui e fez com o homem, e testamento para ser ele é composto por todas as leis que Cristo fez. Então, quando eu digo que eu prego o testamento de Cristo, automaticamente eu estou dizendo que eu prego todos os ensinamentos que ele falou, todas as leis que ele publicou. Nem mais nem menos. Uma vírgula a mais é outro testamento. Uma vírgula a menos é outro testamento. Só Cristo salva. Só as leis de Cristo salva. Só o testamento, o pacto que Jesus Cristo fez com o homem é que salvam. E esse testamento já foi feito, esse pacto já foi feito, o Novo Testamento já foi feito. O Novo Testamento composto por tudo que é nele. Eu não tenho que mudá-lo, eu não tenho que alterá-lo, nada. Ele é o suficiente para salvar o homem. Quem ensina leis diferentes, palavra diferente, já é outro testamento, já é outro pacto. Tá? O caminho que salva o homem já foi posto aí. Aquele que foi posto por Cristo. Não mude nada. Porque se mudar não é o mesmo. Não é o mesmo. Entendeu?
Tipo, o caminho, eu estou em Londrina, o caminho para ir em São Paulo, que tenha 1, 2, 3, 4 caminhos, é aquele caminho, tá? Se alterou, foi uma cidade que veio, que não tinha, ou uma cidade que foi tirada, diminuiu, certo? No caso de Deus, não diminuiu nada e nem acrescentou nada. Por quê? Porque tudo que era preciso, que é preciso para que o homem se salve, já foi posto, já foi feito. Entendeu? Então não precisa acrescentarmos nada e nem diminuirmos nada do caminho que foi posto aí. Portanto, só Cristo salva, só os caminhos que Cristo ensinou salva, só as leis que Cristo ensinou salva, só o que Deus pôs para o homem, como obrigação para o homem fazer, é que salvam. O resto é conversa fiada, o resto é conversa de demônio, porque mentira é conversa de demônio. E não sou eu que disse. Não sou eu que disse que o único que salva é Deus mediante Cristo Jesus. Não foi eu que disse que o Novo Testamento que Deus fez é que salva, que só as leis de Cristo salvam. Não foi eu, foi Deus. E não foi eu que disse que os mentirosos estão fora do reino dos céus. E se os mentirosos estão fora do reino dos céus, eles nem trabalham para Deus. Eles nem ensinam a palavra de Deus. Porque ensinar a palavra de Deus é ensinar a verdade. Ensinar a mentira é ensinar a palavra de Satanás. Quem ensina a verdade trabalha para Deus. Quem ensina a mentira trabalha para Satanás. Enganado ou não. Olha, eu não conheço droga. Se eu vendesse droga sem saber ou não, eu seria um traficante. Ainda que sem conhecimento de causa, seria um traficante. Se eu trafico a palavra de Deus, é a palavra de Deus que eu trafico. Se eu trafico a mentira, é a palavra de Satanás, enganado ou não. Entendeu? E enganado ou não, eu estou fora do reino dos céus. Por quê? Porque Eva sendo enganado, e as escrituras nos constata isso, que ela foi enganada. Adão não, mas a Eva foi enganada. A Eva foi posto fora do reino dos céus, foi posto fora do paraíso. Só que depois ela se converte e vai voltar para o reino dos céus. Porque todos os enganados não são ruins de natureza. Eles foram enganados e por isso seguiram o caminho errado. Esses Deus estende a mão e salva eles por misericórdia. Agora quem faz sabendo que não pode fazer coisa errada e continua fazendo, esse vai morrer no pecado. Aquele que desiste de fazer isso é porque em algum ponto ele foi enganado. Ele vai desistir de fazer, ele vai se arrepender, ele vai se converter e vai entrar no reino dos céus. Esse é o destino da humanidade. Voltando a falar da mentira e da verdade, é simples, filho. Você aí, você fala bem que meu pai dizia. Se foi ele que falava, você está sendo verdadeiro. Se foi outro, você está mentindo. Deus falou, ainda que foi há 2000 anos atrás ou mais. Foi ele que falou. Vale para sempre porque ele nunca errou. Porque as palavras de Deus são eternas. Ela vale eternamente. Mesmo que outro veio e repetiu o que Deus falou, a palavra é de quem falou primeiro. O profeta daquela palavra é de quem falou primeiro. Entendeu? Ele é o autor, ele é o dono da palavra. O homem, o ser que veio depois e repetiu a palavra de Deus, ele só é um instrumento. Ele só é, digamos aqui, nas palavras de hoje, o porta-voz das boas novas, o porta-voz da palavra de Deus. Entendeu? Então, quando Paulo fala, há um só mestre, aquele que falou primeiro, ele é o dono da palavra. Há um só Deus, o primeiro, o Criador dos céus e da terra. Há um só Salvador, Deus mediante Cristo Jesus. Há um só Novo Testamento. O Velho foi tirado, foi passado. O Velho Testamento, o Velho Pacto foi aquele que foi feito com os homens mediante o sacerdócio Moisés. Ele foi tirado, entendeu? E foi posto de Cristo, chamado Novo Testamento. Esse Novo Testamento, que hoje já seria o que para nós, olhando com esses olhos, olhando o nosso tempo,
seria antigo, mas para Deus é o novo. É o último testamento e o único que vale para salvar o homem. Entendeu? Então vamos seguirmos o Novo Testamento, o novo pacto. Vamos seguirmos só as leis que compõem esse novo pacto. Se é só Cristo que nos salva, é só as leis dele que nos salvam. É só a palavra de Cristo que nos salva. Não é a palavra de homem, de um outro ser. A palavra de Deus é eterna. As leis de Cristo são eternas. Ela vale para todo sempre. Não temos que acrescentar nada a elas, porque Deus não errou fazendo poucas leis. Ele fez só as necessárias. Não precisa mais e não precisa de menos. E nós não temos competência nem direito para mexer nas leis de Cristo. Por quê? Porque Deus é o dono da lei, dono do reino, e só Ele bota a palavra dele, e só Ele bota a lei dele. Uai, não, o reino é só de Deus. Por que eu colocaria, eu homem ou eu anjo, colocaria a minha lei no reino dos céus? O reino não é meu. A igreja não é minha. É de Deus. Por quê? Isso não tem cabimento. Isso é atitude de contrariar Deus, porque Deus mandou para que não acrescentássemos nada na sua lei e nem que retirasse nada da sua lei. Paulo, obedecendo ao que Deus mandou, disse, isso está em 1 Coríntios, não em Romanos ou Hebreus, eu acho que eu já andei falando por aí isso aí, em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 6. Não ultrapasse o que está escrito. Entendeu? E se eu em algum vídeo por aí falei outra coisa, e citei capítulo 4, versículo 6, isso é real. O livro eu posso ter enganado por aí, entendeu? E Paulo disse isso porque Deus falou. E por que nós vamos aumentar ou diminuir a palavra de Deus? Por que nós não vamos seguirmos a palavra de Deus à risca? Por quê? Se ela é exatamente tudo o que Deus requer de nós. Falou, um abraço e que Deus esteja com todos vocês.